Bom dia, ouvintes. Hoje a gente conversa com a procuradora e ouvidora da Câmara Municipal de Currais Novos, Milena Magione, que vai dar detalhes sobre a ouvidoria do Poder Legislativo. Ouvidoria esta criada no ano passado, em 2019, e que funciona como um canal de comunicação para aproximar o Poder Legislativo do cidadão. A ouvidoria foi instituída pela Lei 3.423 de 2019 e tem como objetivo ser um canal para o recebimento de solicitações, elogios, sugestões, denúncias e reclamações, colaborando com a transparência das ações do Poder Legislativo currasnovense e promoção da cidadania. Milena, explica pra gente então qual o papel da ouvidoria, como é que ela funciona. Então, a ouvidoria é uma instituição que representa os interesses legítimos da população no órgão público, aqui no caso na Câmara Municipal, para poder servir de diálogo, de ponte entre os interesses da população e o serviço que é prestado, para fim de aprimorar esse serviço. Esse é o fundamento principal da ouvidoria. E nesse sentido, o ouvidor ele é mero representante da população. Ele está aqui trazendo as demandas da população para os servidores públicos e, no caso, vereadores, para que essas demandas sejam ouvidas e sejam consideradas na prestação de serviços. Certo. O cidadão ele pode fazer elogios, sugestões, solicitações, denúncias e reclamações através da ouvidoria. Cita para a gente um exemplo de alguma situação que o cidadão pode denunciar ou pode estar procurando a ouvidoria para comunicar. Então, antes de mais nada, Priscila, eu gostaria de deixar bem claro, o papel da ouvidoria aqui na Câmara é restrito às competências da Câmara. Então, assim, o cidadão, o munícipe tem que prestar atenção, assim, ele tem que fazer ele quer fazer uma denúncia, ele quer fazer um elogio, uma solicitação. Então, ele tem que pensar no papel, nas funções exercidas pela Prefeitura e pela Câmara, principalmente da Câmara. Só que como a Câmara tem a função de fiscalizar o Poder Executivo, então a atuação essas demandas da população podem referir-se também ao Executivo. O Executivo fiscalizando, o Legislativo fiscalizando o Executivo. Então, pensando isso, que o cidadão tem que limitar as demandas nessa ouvidoria da Câmara, com relação às competências da Câmara, eu vou dar um exemplo, por exemplo. Um cidadão tem interesse em que seja aprovada uma lei, então ele solicita, é uma solicitação isso, olha, eu gostaria que fosse aprovada uma lei para determinar a castração dos animais domésticos. Então ele envia para a ouvidoria. O meu papel é o quê? Transmitir esse desejo do munícipe aos vereadores. Numa outra questão relativa à fiscalização do Poder Executivo, que também é uma competência da Câmara. O munícipe percebe que determinado serviço, um posto de saúde não tem médico, então ele vai fazer a denúncia. Não tem médico no posto de saúde. Eu, da mesma forma, vou passar essa demanda para os vereadores, para que eles fiscalizem isso, procurem saber o que está acontecendo, e também vou encaminhar essa denúncia para o Poder Executivo também, para a ouvidoria do Poder Executivo ou para os órgãos competentes do Poder Executivo. Um outro exemplo é uma denúncia de uma irregularidade. O município ficou sabendo de um crime ou uma ação, um ilícito civil, administrativo, penal, qualquer tipo de ilícito, e quer denunciar isso para a ouvidoria. Ele também pode encaminhar essa informação, essa denúncia, só que é bom considerar que é bom que conste que ele seja instruído com alguma prova, porque a ouvidoria não é um órgão que investiga. Uhum. Então, recebendo a demanda, não havendo prova, o que eu posso fazer é encaminhar, dar notícia do fato aos responsáveis pelo controle. Nada além disso, eu não posso investigar. Então, assim, se houver qualquer tipo de denúncia, é bom que a denúncia seja instruída com provas. Certo. Milena, então, quais foram os canais criados para facilitar esse acesso do cidadão ao Poder Legislativo? Nós temos vários canais de acesso. O munícipe que quiser apresentar alguma denúncia, solicitação, sugestão, elogio, ele pode se utilizar do site da Câmara Municipal de Currais Novos. Na parte de cima do site tem o link lá da ouvidoria, ele faz a denúncia por ali, apresenta a sua demanda, né? Não são só denúncias, são vários, elogios inclusive. Ele pode comparecer pessoalmente à Câmara de Currais Novos, solicitar pela ouvidoria, ele vai ser encaminhado à minha sala. Foi criado também o e-mail é ouvidoria-câmara-de-currais-novos@outlook.com. Existe também um telefone gratuito para a população entrar em contato com a ouvidoria, não é isso? Sim, existe um telefone de escagem gratuita, que o número é 0800 095 1748.
o horário de atendimento é o horário de funcionamento da Câmara e, caso o munícipe também deseje, ele também pode enviar por correio no endereço da Câmara, que é a Rua Vivaldo Pereira de Araújo, número 161, Centro Currais Novos. Milena, então, depois que o ouvidor recebe essa demanda do cidadão, qual o prazo que ele tem para dar uma resposta a quem procurou o Poder Legislativo? O ouvidor tem um prazo de até 20 dias para responder ou encaminhar essa manifestação aos órgãos competentes, destacando que esse prazo pode ser prorrogado motivadamente por até 10 dias. Essa prorrogação deve ser necessariamente informada ao indivíduo, ao denunciante ou ao solicitante, para que ele tenha conhecimento do andamento da sua manifestação. Milena, em relação ao sigilo da fonte, as pessoas que não querem ser identificadas, o ouvidor é obrigado a preservar esse sigilo da fonte? Sim, Priscila, é interessante destacar, inclusive, que a implantação da ouvidoria, quer dizer, a plataforma digital da ouvidoria aqui da Câmara de Currais Novos, foi obtida através de um convênio com a Controladoria Geral da União. E nessa plataforma digital tem a opção para que o cidadão não se identifique, ele pode fazer uma denúncia anônima. Então, existe essa primeira opção, uma manifestação não identificada. Ainda assim, o ouvidor tem o dever de responder. Não vai ser uma resposta direta, né? Porque se ele fez a denúncia anônima, não tem como responder a ele, a não ser que ele tenha cadastrado um e-mail. Uhum. Mas ainda assim, anonimamente, eu tenho o dever de responder ou encaminhar. Afora isso, afora a possibilidade de fazer uma denúncia anônima, o ouvidor, de qualquer forma, tem o dever de resguardar o sigilo da identidade do manifestante e bem como da própria manifestação. Se a manifestação é uma denúncia, principalmente para não expor as pessoas denunciadas. Uhum. Então, assim, é um dever legal esse. O artigo 5º da lei especifica 12 situações que são atribuições do ouvidor. Resume para a gente um pouquinho de quais atribuições são essas. Priscila, a principal atribuição do ouvidor é a escuta. Ele tem que ouvir as manifestações do cidadão, do munícipe aqui de Currais Novos e oferecer para ele respostas, ainda que não seja competência da casa. Como eu te disse, é interessante que o munícipe dirija à Câmara manifestações relativas à própria competência do município, tanto da Câmara, tanto do Poder Legislativo como do Executivo. Mas, acaso venha alguma manifestação relativa a um outro poder, a uma outra esfera de competência, uma das obrigações do ouvidor é o quê? Encaminhar essa manifestação a essa outra órgão ou entidade competente. Então, pensando nisso, a principal obrigação, a obrigação do ouvidor é a obrigação de escuta, a obrigação de responder às manifestações ou encaminhar essas manifestações aos órgãos competentes, promover no órgão administrativo onde ele exerce suas funções um ambiente de transparência, de diálogo, sugerir providências ao chefe do órgão, como no caso aqui o presidente da Câmara, no sentido de ampliar essa transparência, de corrigir práticas administrativas que inibem o acesso da população a esse órgão. E no momento da resposta, do encaminhamento das providências, eu também posso sugerir providências ao presidente, caso a manifestação seja relativa à Câmara dos Vereadores. Milena, então nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. Reforça para a gente novamente quais são esses canais de acesso para que as pessoas procurem, se informem, conheçam mais um pouquinho sobre a ouvidoria da Câmara Municipal. Então, eu convido os munícipes aqui de Currais Novos a dialogar com a Câmara de Currais Novos, com a finalidade de aprimorar os serviços prestados e também aproximar a população das atividades que aqui são realizadas. Repisando, os canais de contato são através do site da Câmara de Currais Novos, tem o link no topo da página Ouvidoria, através do e-mail ouvidoria câmaracurraisnovos@outlook.com, através do telefone 0800 0951 1748. E também, se o município quiser, pode se dirigir aqui à sede da Câmara de Currais Novos para receber um atendimento pessoal. Nós acabamos de conversar com a ouvidora da Câmara Municipal de Currais Novos, Milena Magione. Finalizamos mais um Notícias da Câmara, uma responsabilidade da mesa diretora da Câmara Municipal de Currais Novos.